pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse é o canal Eu Último Juro e no Fala Bibliotecária de hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre o meu clube do livro aqui de Ribeirão. Bom, gente, toda vez que eu menciono o clube, vocês me pedem pra falar mais sobre ele. Aí, Gabriela, conta como é o clube, como acontece, como começou, enfim. Vocês pedem pra eu falar mais sobre todas as atividades do clube e então resolvi trazer aqui como Fala Bibliotecária para conversar com bibliotecários que têm vontade de começar um clube numa biblioteca ou não, ou para também quem tiver essa vontade na vida aí de começar um clube, dar algumas dicas e contar um pouquinho então de como foi essa ideia. Eu sou curadora desse clube desde novembro do ano passado, de 2016, e ele é ligado à Fundação do Livro e Leitura, que é a fundação que organiza a Feira do Livro aqui de Ribeirão. A feira é super enorme aqui, né? É uma feira de âmbito nacional, é muito famosa. Então acho que vocês já devem ter ouvido falar, enfim. Então, o clube é ligado à fundação. A gente faz os nossos encontros na fundação uma vez por mês. Então, eu não tenho um sábado, por exemplo, o último sábado do mês, sabe? Tipo, um sábado fixo. A gente não tem um sábado fixo, porque dentro da fundação acontecem várias outras atividades também de leitura e ligados à leitura. Então, a gente tem que sempre conversar lá pra ver qual sábado não tem alguma outra atividade pra não chocar. A gente faz uma vez por mês e eu tento ao máximo dar um intervalo de 30 dias mesmo entre um clube e outro. Então, acaba acontecendo que os nossos clubes hoje, por exemplo, acontecem sempre perto do fim do mês. Bom, esse clube surgiu, na realidade, eu já tinha alguns trabalhos junto com a fundação, né? A gente já era parceiro. E o pessoal da fundação entrou em contato comigo e falou: Gabriela, a gente queria retomar as atividades de um clube do livro, que já tinha acontecido há um tempo atrás, mas acabou dispersando, o clube deles acabou, e eles queriam retomar essas atividades, e aí eles me convidaram para ser a curadora então desse clube novo. A ideia é que fosse um clube com uma pegada um pouco mais jovem, e que a gente tentasse trazer um público mais jovem, porque o público lá na fundação é um público mais maduro, são adultos com mais de 40 anos que frequentam as atividades de lá, então a gente queria trazer um público mais jovem também para esse clube do livro, e aí por isso que rolou o convite para que eu fizesse essa curadoria, eu aceitei, e estamos aí já há quase um ano. O clube é uma atividade que eu faço de uma forma voluntária, eu não estou recebendo para ser curadora do clube do livro, eu tenho que comprar os meus livros quando a gente faz alguma leitura que eu já não tenho ou eu pego emprestado, então quer dizer, fica tudo por minha conta mesmo. É uma coisa que eu sempre quis fazer, gente, eu sempre tive muita vontade de ter um clube de leitura e foi super legal quando eles fizeram o convite e cederam o espaço, porque pra mim a minha maior dificuldade era arrumar algum lugar aqui em Ribeirão que pudesse ceder o espaço e que não precisasse de nada em troca, que eu não tivesse que pagar ou que eu não tivesse que consumir alguma coisa, caso fosse um café, por exemplo, né? Porque é duro a gente senta num café e ninguém gasta R$1 ali, né? Porque é duro a gente fazer uma reunião já com esse compromisso de ter que consumir alguma coisa em um restaurante, em um café, em um bar, alguma coisa assim. Então eu não queria isso, porque acaba sendo um impedimento para as pessoas. Nem todo mundo tem uma grana para gastar um sábado por mês aí numa reunião, né? Então eu queria alguma coisa que não me pedisse nada em troca. E aí quando o pessoal da fundação me fez esse convite pra que a gente fizesse o clube lá, eu achei super bacana, porque eles têm um espaço muito legal aqui em Ribeirão, que eles iam ceder, então, aos sábados para as atividades do clube, sem cobrar nada em troca, e ainda com um acréscimo que o pessoal lá da fundação faz, tendo um cafezinho pra gente, e então é uma delícia, né? A gente já chega lá, o café já está pronto pra nós, e a gente bate o nosso papo, então é muito gostoso mesmo. Eu adoro essas atividades. É um clube que tá muito novo ainda, né, gente? Começou em novembro e aí a gente tá aqui em agosto de 2017, então é um clube que ainda não tem um ano direito. Eu tô, assim, andando devagar e tentando pegar aí o tom. O meu maior problema no clube é que eu não tenho um público fixo. A gente não tem, assim, um grupo que vai todo sábado do mês que a gente marca, tem as mesmas pessoas. O meu clube ainda varia muito, então eu tenho algumas pessoas, poucas pessoas que comparecem todos os sábados, né? Eu estou lá todos os sábados, obviamente, né? Então, além de eu mesma que estou lá fazendo a curadoria, eu tenho o Felipe, que vai comigo, não é nenhuma obrigação, gente, imagina, não é porque a gente namora que ele está obrigado a ir ao clube, é só porque senão vai ter muita treta, mentira. Então ele vai comigo sempre. O meu melhor amigo vai comigo também no clube. Mas assim, gente, isso é muito natural, tá? Não é só porque, tipo assim, são as pessoas que fazem mais parte do meu círculo social. Mas eles se interessam também, na realidade. A gente já queria montar um clube nosso há algum tempo. A gente ainda tem essa vontade de montar um clube nosso que seja só para leitura de ficção científica, mas enquanto isso não acontece, a gente faz as nossas leituras em conjunto no clube da fundação. E eu tenho mais alguns poucos participantes que todos os sábados estão lá. Mas assim, a gente tem cerca de 5 pessoas que estão fixamente todo mês.
De resto, varia muito, depende muito da obra. As obras foram também uma dificuldade pra mim, ainda são nesse momento, eu ainda tô assim, pegando o ritmo, pegando o tom aí desse clube, entendendo que as pessoas querem ler. Então, no começo, eu coloquei A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, que era uma ficção científica, não foi tão legal, o público mais velho não aceitou tão bem a ficção científica, então assim, foi um pouco mais difícil de convencer as pessoas a lerem alguma coisa diferente. O meu objetivo é que a gente varie o máximo os gêneros, né? Então, uma vez por mês, um encontro por mês, e eu sempre tento propor um livro completamente diferente do livro do mês passado. Pra gente sair um pouco da zona de conforto, ler algumas coisas diferentes e, assim, fazer aquele esforço mesmo, né? Porque se a gente fosse ler no individual, eu, por mim, talvez não leria. Mas lá, com um grupo, fica mais gostoso, fica mais divertido de conversar, então é mais prazeroso de ler com esse objetivo de discutir com um grupo. Então eu tento, na minha curadoria, fazer esse exercício de diferenciar ao máximo as obras, os autores e a nacionalidade desses autores também, né? E autoras, claro, porque eu também busco sempre colocar autoras no nosso clube, que é um esforço também de ler obras escritas por mulheres. E aí, até agora, eu acho que assim, de todas as obras que eu coloquei, eu já vou falar pra vocês todas as que a gente leu até agora, eu acho que assim, o que o pessoal aceitou pior foi A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. Acho que ficção científica eu vou precisar, assim, escolher com um pouco mais de carinho, alguma coisa que seja mais democrática, seja mais conhecida e seja mais fácil, porque Mão Esquerda da Escuridão não foi um livro fácil de ser lido. Então, assim, estou pensando. O que eu já percebi que o pessoal gosta muito é que a gente traga livros clássicos. Livros clássicos sempre são os livros que têm o melhor aceite no meu grupo. E funciona dessa maneira, então, gente. É um encontro por mês. A gente se reúne na fundação, que cedeu o espaço, a gente se reúne sempre às 4 da tarde, que eu acho que é um horário bacana no sábado, é sempre aos sábados porque é fim de semana. E às 4 da tarde porque aí já almoçou em família, já almoçou no restaurante, já fez o que tinha que fazer, já estamos pro fim da tarde, então bora tomar um café e bater um papo. É um horário que tá funcionando super bem, e eu como curadora sempre levo 2 opções de leitura, porque eu também acho injusto eu chegar lá e falar, olha, a gente vai ler esse e ponto final. Então eu escolho 2 livros que são parecidos, que têm temáticas semelhantes, que tem uma pegada semelhante também, e faço a proposta pro clube, né? Então eu escolho um, levo a segunda opção e falo, olha, gente, a minha escolha é essa, mas eu também trouxe esse pra gente conversar. Caso vocês prefiram o outro, não tem nenhum problema, porque aí também fica democrático, né? Mas também não 100% livre, porque é difícil chegar e falar, e aí, gente, o que vocês querem ler? Cada um vai sempre querer ler alguma coisa. Então eu acho que é necessário sempre assim, uma proposta e uma opção também pra não ficar uma coisa meio, né, autoritária, que não é muito legal. Deu certo até agora, vou falar pra vocês quais livros a gente já leu. Eu tenho um diário, gente, eu tenho aqui no meu caderninho, um diário de todos os encontros do clube, que eu gosto bastante de fazer sempre um relatório, falar como foi o encontro. Então, o nosso primeiro livro foi, na verdade, uma novela, né? Foi Um Estudo em Vermelho, de Sherlock Holmes, do Sir Conan Doyle. Depois a gente leu A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. A gente leu A Abadia de Northanger, da Jane Austen. E esse foi o livro que foi, assim, o encontro que fez mais sucesso, que eu tive maior participação de público. Foi muito legal mesmo. Depois a gente leu Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão, que é brasileiro. E aí, como os encontros acontecem na fundação, e a fundação, como organiza a Feira do Livro, e tem aí uma certa importância aqui em Ribeirão, eles têm ótimos contatos e em determinadas situações a gente consegue trazer o autor. Então, nessas ocasiões a gente faz um salão de ideias, aberto 100% ao público, não só ao clube. E nessa ocasião em especial aqui, a gente teve, então, a presença do Inácio de Loyola Brandão, que foi muito legal. Depois, em março, a gente leu O Senhor das Moscas, do William Golding, que eu já resenhei aqui pro canal. Em abril, a gente leu De Mim Já Não Se Lembra, do Luiz Rufato, que também contou com a presença do autor, foi muito legal também. Em maio, a gente leu O Aleph, do Jorge Luiz Borges, que eu também já resenhei pro canal. E depois a gente leu A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. O livro de julho é Ana Karenina. Eu tô gravando esse vídeo, ainda não foi o sábado da nossa discussão, então é o próximo que a gente vai discutir. Ana Karenina, do Lev Tolstói. E eu acho que, assim, de todos os encontros que a gente teve, os mais interessantes até agora foram o da Jane Austen, A Abadia de Northanger, e A Outra Volta do Parafuso, do Henry James, que também foi muita gente. Foi um encontro muito legal, a discussão foi muito boa. Eu começo sempre batendo um papo com o pessoal, eu falo sobre o autor do livro, conto um pouco da história do autor, falo um pouco sobre os aspectos históricos da época do autor,
falo um pouco sobre a obra, levanto alguns pontos que eu acho interessantes sobre aquela obra, algumas coisas polêmicas, algumas coisas curiosas, e começo com as minhas opiniões, vou introduzindo as minhas opiniões, e aí daí eu puxo o assunto pra todo mundo pra gente começar a nossa discussão. Eu faço dessa forma porque normalmente quando a gente começa, nunca ninguém quer falar nada e nunca ninguém quer começar. Então eu já falo sobre o autor, falo sobre a época, falo sobre o contexto histórico, falo sobre alguns pontos interessantes, já começo falando minha opinião, porque eu adoro falar minha opinião, né? Que é por isso que eu tenho um canal no YouTube, e depois eu jogo pra galera e a gente vai batendo papo. Sempre flui muito bem, o pessoal sempre se interessa, o pessoal sempre participa. Então, basicamente, esse é meu clube e essas são as atividades que a gente faz lá em cada encontro. Espero que eu tenha matado a curiosidade de vocês sobre as atividades do clube, espero que vocês se animem a começar também um clube de leitura por aí onde vocês estiverem, porque, gente, é uma experiência incrível e vale muito a pena mesmo. E se vocês ainda tiverem alguma dúvida, se ficou alguma coisa que eu não comentei, que vocês têm curiosidade, se vocês querem saber de mais algo, deixem aqui nos comentários que a gente vai conversando e eu vou respondendo também. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para não perder nenhum dos meus vídeos. Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir aqui embaixo, me ajuda muito na divulgação. E todas as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo, me sigam por lá também. Vejo vocês na próxima, muito obrigada, tchau, tchau!